O Adonilson tá pedindo para falar sobre o Vascão. O Vasco ainda não oficializou, mas vai fechar nas próximas horas a venda do Luca Orellano pro FC Cincinnati. O time americano, onde o Orellano está emprestado e vai bem, já decidiu pela compra 3 milhões de dólares. A notícia é relativamente boa, mas poderia ser melhor, até porque o Vasco foi consultado recentemente por outros clubes interessados em pagar 4 milhões e meio de dólares. Deixa eu pegar esse superchat que eu tava devendo. Nicola conseguiu avançar sobre aquela reunião dos beneméritos do Vasco, pressionando o Pedrinho, e fala sobre Ryan, como é que anda essa negociação. Ainda não consegui avançar sobre essa história do benemérito, tinha mandado mensagem pro Amodeu que não pôde me ajudar. Tô tentando com alguém do clube, não da parte diretiva, né? Sobre o Ryan. O Textor acena com 14 milhões de euros, só aí eu já acho um baita negócio. Além de um perdão de uma dívida de 15 milhões de reais que o Vasco tem com o Tairo Arruda. O Tairo é uma das pessoas mais importantes do Botafogo. E ele teria cuidado da negociação entre Vasco e 777, por isso teria direito a essa comissão. Para completar, o Botafogo ainda colocou à disposição o Nilton Santos pelos próximos 3 anos, enquanto o Vasco tiver em reformas com o São Januário. Eu toparia na hora, eu faria negócio na hora, mas uma das coisas que tem emperrado a negociação é onde colocar o Ryan. A ideia do Textor era levá-lo para o Lyon, mas o Lyon esgotou o limite de estrangeiros. E aí sugeriram que ele fosse para o Molenbeek, só que o Molenbeek da Bélgica está jogando a 2ª divisão. E aí o Ryan falou, não, para a 2ª divisão da Bélgica eu não vou. E aí, diante desse impasse, não sabem ao certo o que fazer, tá? Clássico com desfalque no Vasco, Coutinho tá fora. Aliás, tem sido uma tônica na carreira dele ele não jogar pelos seus clubes. Estou colocando já na tela de imediato para você as últimas temporadas do Felipe Coutinho. Não só pelo Barcelona, pelo Bayern de Munique, pelo Aston Villa e Aldo Rail e o Vasco da Gama. Se você observar, excetua a temporada 2021, que aí ele teve uma cirurgia de joelho gravíssima, ele ficou 246 dias fora. Nos outros clubes, muitas lesões musculares. O que já aconteceu no Vasco da Gama também. Além dele ter pego Covid. O Felipe Coutinho novamente vai desfalcar o Vasco. Mas dessa vez ele está sendo preservado por um desgaste muscular. Gente, alguma coisa está errada. Há um desequilíbrio no Felipe Coutinho. Porque ele não consegue emplacar 5, 6 jogos. 10 nem pensar. Ele veio de pré-temporada. Não fez pré-temporada, foram só 15, 20 dias. Então, alguma coisa estava errada nessa pré-temporada, porque ele veio de férias. Felipe Coutinho ficou 20 dias de férias, começou a treinar, em 15 estreou. Então, o planejamento foi equivocado, mas tinha que acelerar, porque ele tinha que jogar logo. E ao jogar logo, a gente está pagando um preço agora. Felipe Coutinho desfalca o Vasco, Verratti e Hugo Moura estão de volta. E aí? Qual seria a sua formação? Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Maicon ou Léo, Piton, Hugo Moura, Matheus Carvalho, Payet, Puma, Verratti e Emerson. Essa deve ser a formação para logo mais. Bom, vamos falar sobre o jogo de hoje, dificílimo, diante da equipe do Botafogo. Já vou falar sobre Ryan, porque tem a ver com o Botafogo também. Um jogo muito difícil que o Vasco terá pela frente. Não é impossível ganhar do Botafogo, não é mesmo, mas é muito difícil. O elenco deles está muito bem formado, um elenco muito qualificado. Por que eu digo elenco? Que além do time titular, um quarteto que é muito bom, Savarino, Thiago Almada, Luiz Henrique e Igor Jesus. No banco você tem Tiquinho Soares, daqui a pouquinho vai voltar Júnior Santos, tem Eduardo, tem boas peças à disposição, o técnico Arthur Jorge. Não... coincidentemente, é o líder do Campeonato Brasileiro, né? E cada vez mais líder, né? Chicote debaixo do braço. Mas é um jogo em que, se acontecer uma derrota, nada muda na parte de cima da tabela, né? Então, isso é bom para nós. E o Vasco, com uma vitória hoje, seria fantástico vencer o líder, dar um carimbo no Vasco de quem quer ir a uma Libertadores, até mesmo mais à frente. Porque o Botafogo batendo campeão da Libertadores, ele vai via Libertadores para a competição internacional, abrindo mais uma vaga no Campeonato Brasileiro. O Flamengo está em vantagem no confronto com o Atlético Mineiro. Se conquistar a Copa do Brasil, abre mais uma vaga, vira G8, e o Cruzeiro na final da Supercopa. Então o Vasco pode ir mais à frente, ultrapassar Cruzeiro, ultrapassar Bahia, por exemplo, por que não? Colar no G6, quem sabe?
Quem sabe a gente não vai bem para uma Libertadores, mas tem que ganhar hoje, com a volta do Verratti e do Hugo Moura. Bom, vamos falar em dinheiro, então, continuar nesse tema, porque John Textor está firme na negociação envolvendo o Ryan. Ontem tentei contato com pessoas do Vasco, mas eles passaram o dia inteiro em reuniões. Tentei falar com o presidente Pedrinho, inclusive, com alguns dos seus pares, com quem tem mais proximidade, todos em reuniões. Olha, não posso falar agora, Fábio, liga mais tarde e tal. E vou insistir hoje, ao longo do dia, tendo notícias, trago durante a nossa transmissão, para saber, porque assim, eu tenho uma dúvida em relação ao propósito, que nós já falamos aqui, o GE trouxe ontem de novo, do John Textor. Porque a coisa de 2 meses, mais ou menos, eu tive numa feira aqui no Rio de Janeiro, de um evento sul-americano, e lá estavam representantes do Botafogo, e conversando com eles, me falaram assim, olha, Fábio, já há um pré-contrato até pronto para que o Vasco possa jogar 60 jogos no estádio Newton Santos, e aí entrar num pacote, segundo essas pessoas estavam me falando, até envolvendo a negociação com o Ryan. E tem, parece que, uma dívida aí com o Tairo Arruda, enfim. E aí o pacotão divulgado pelo GE bateu exatamente com isso. Um valor em relação ao Ryan. A minha dúvida é, 85 milhões numa cotação atual do euro para comprar o Ryan, mais a dívida de 15 milhões que a Vasco da Gama SAF tem com o Tairo Arruda, que é o CEO da SAF, do Botafogo, que foi quem intermediou a negociação do Vasco para virar SAF com a 777, mais o aluguel dos jogos. Então a gente está falando de quê? Vamos botar 200 mil, um aluguel? Não seria isso, vamos botar por baixo. 60 jogos, a gente está falando de 12 milhões, mais ou menos isso, né? Bateria isso, 12 milhões, 100 milhões, 112 milhões. Vamos arredondar para 110 milhões. É esse o valor final do Ryan? Ou você vai dizer assim, é isso que eu queria confirmar com o pessoal do Vasco. Não, a proposta é 85, mas já engloba isso tudo. Aí já não sei se vale tanto. Se você disser para mim que o Ryan está saindo por 110, 120 milhões de reais, eu acho um ótimo valor. Porque o Vasco tira da frente 15 milhões de dívida, aluga o Newton Santos e pode usá-lo durante 60 jogos, nos próximos 3 anos, quando tiver a reforma de São Januário, e ainda coloca 85 milhões no bolso. Ah, mas ele pode ir para o Botafogo e não para o Lyon, ou para outros clubes que tem o John Textor. Se for para o Botafogo, bota um acréscimo, mais 10 milhões, mais 15. Cara, mas uma negociação como essa, girando entre 110 e 120 milhões, baita negócio. Baita negócio. Até pra gente respirar. Pô, Fábio, mas a gente fica queimando a nossa base. Não é queimando, gente. Futebol é um negócio. Estaria vendendo muito bem o Ryan. Como foi vendido muito bem o PEC. O PEC foi vendido 70% dele por 50 milhões, quase 60 milhões de reais à época, por conta da cotação do dólar. E ele foi eleito a melhor contratação da MLS ontem. Saiu essa pesquisa, inclusive. E os 30% que o Vasco tem estão valorizados. Porque se amanhã o LA Galaxy vende o PEC por 30 milhões de dólares, o Vasco tem 9 dessa operação. Então, se ele vendeu lá atrás por 10 milhões, soma numa próxima venda 9, ele pega 19 milhões de dólares num total pelo PEC. E pode vender o Ryan e ficar com um pedacinho também, 10% numa futura venda, ou mais-valia, que é normal. Ah, vendeu por 120. Amanhã ele estoura no Botafogo, no Lyon, qualquer outro clube. Passa a valer 200 milhões. Pô, se foi 120, qual foi o mais-valia? 80. Então, em cima de 80, o Vasco tem 10%. Isso é normal. Vamos aguardar. Se eu tiver notícias e novidades, eu trago durante a nossa transmissão. Muito obrigado pelo seu carinho. Se chegou até o final, coloca qual vai ser o placar de hoje. E hoje vai dar Vascão e você vai participar da nossa transmissão. Um grande abraço. Então aí, vamos aí com um giro de notícia aí do Vasco aí. Então, minha família, Coutinho, mais uma vez vai ser desfalcado aí sobre o Vasco aí, porque eu acho que estão preservando o Coutinho de algum fato de alguma lesão, desgasto. Ele tá aí, não vai jogar contra o Botafogo hoje. Então, minha família, todo mundo aí que é vascaíno aí, deixa no comentário aí o que vocês estão achando do Coutinho. E se fosse vocês, deixava ele de fora ou não, porque é uma decisão, até com uma decisão boa aí,
jogando contra o líder aí. E o Coutinho também poderia estar lá para dar uns passes, fazer algum gol e tá entrosando também junto com o jogador vascaíno, né? Porque desde quando ele veio no Vasco, ele veio para fazer parte e tá jogando, mas tá tendo esse desfalque aí hoje. Então comente aí, deixa no comentário aí tudo que vocês quiser, tudo sendo relacionado ao Vasco. Inscreva no canal, ativa o sino aí para ter as notificações. Ficamos aí um bom tempo aí sem postar vídeo, porque o YouTube não estava entregando nossos vídeos aí para todos os vascaínos e nem para os 500 e alguma coisa que tá aí no canal. Valeu, minha família. Não se esqueça aí de dar aquela força aí, compartilhar, deixar aquele like aí, para deixar a gente sempre forte aí no mundo aí do futebol aí. Valeu, tchau, tchau, um abração e até o próximo vídeo. Aqui é Vasco, respeita a nossa história.